Deus te livre do seu time ser uma réplica sua. No post anterior eu dei umas dicas sobre como escrever melhor e sobre como os seus e-mails no trabalho podem ter um poder de convencimento maior. Duas dessas dicas foram em torno de feedback. E teve gente me contando algumas histórias no direct pedindo opinião, então eu resolvi fazer o vídeo de hoje ser focado só em feedback e mais especificamente em feedback negativo, que geralmente é o mais difícil de dar. Então eu vou te dar uma sugestão de estrutura para você pensar o seu feedback. São 5 pontos, eu vou explicar o que são cada um deles e no final eu vou dar um exemplo concreto para a gente discutir. O primeiro ponto é contraste. Estabelecer contraste entre o que foi feito de ruim e como que aquela mesma pessoa já fez aquilo, alguma coisa parecida com aquilo, do jeito certo, do jeito que ela deveria ter feito. Sempre tem um jeito, sempre tem um paralelo e alguma forma que você pode achar para desenhar ali, para aquela pessoa ver que ela é capaz de fazer aquilo do jeito certo, para ela receber aquilo com um pouco mais de receptividade e ficar menos na defensiva. Sempre tem alguma coisa que você pode achar que ela fez de bom. E se você não vê nada de bom naquela pessoa, talvez você não seja a melhor pessoa para desenvolver ela, porque todo mundo faz alguma coisa bem. O segundo ponto é causa. Em um tweet bem resumido, de qual situação você está falando? O que aconteceu? Por que vocês estão sentados ali? Deixa isso claro para a pessoa entender. Depois, efeito. O que a pessoa fez teve um efeito negativo. Deixa claro para ela qual foi esse efeito, para ela entender qual que foi a real consequência da ação dela. E aqui é um ponto importante de você parar e pensar se realmente esse feedback tem que ser construído. Teve uma real consequência negativa ou você só imaginou a consequência? Ela fez alguma coisa de um jeito que você não gosta, mas chegou no resultado mesmo assim? Deus te livre do seu time ser uma réplica sua. Você quer que eles sejam melhores que você. E às vezes significa entender que eles vão chegar no mesmo resultado, só que fazendo de um jeito completamente diferente, você precisa dar esse espaço para eles. Isso não é motivo para um feedback de crítica e negativo se não teve uma real consequência ruim. Porque senão, se você insistir no feedback, o seu feedback vai acabar sendo um desabafo ou uma reportagem e não vai ter o efeito que você quer, nada vai acontecer. Se esse não for o caso, a gente pode ir para o quarto ponto. Percepção. Tenta dar uma clareza na percepção maior daquela consequência. Como é que isso afeta não só aquela consequência imediata, mas algo um pouco mais amplo na empresa, no time, nos relacionamentos ou qualquer coisa que faça sentido dentro do feedback que você está dando. Quando você divide com o seu time a responsabilidade dessa visão holística de como que cada ação individual afeta um todo, eles passam a se sentir corresponsáveis pelo todo. Isso só consegue ter efetividade se você também faz isso no feedback positivo, porque se você só diz para ele que as ações individuais deles afetam o todo quando eles fazem merda, aí é ruim. E aí quando tudo dá certo, a glória é só sua, isso fica um pouco péssimo. Então tenta fazer isso e balancear sempre numa crítica positiva e numa negativa, sempre mostrar para o seu time como que cada pedacinho, cada mini atitude afeta o todo da empresa. Porque se você apequenar o feedback, limitando o raio de consequência, você pode limitar a eficácia do seu feedback e acabar não dando em nada. E por último, assuma a responsa. O seu time ele é tão bom quanto a pessoa mais fraca dele. E é o seu papel desenvolver todo mundo para chegar num patamar num patamar alto, num patamar legal. Aplicando esses 5 pontos nessa estrutura de feedback, se alguém do meu time tivesse feito um PowerPoint cheio de erro de português, uma apresentação para o cliente, o feedback que eu daria seria mais ou menos assim. Fulanex, as suas apresentações elas geralmente estão muito bem revisadas. Hoje eu notei vários erros de português. O cliente veio me perguntar se a gente estava preparado para a reunião. O que deu a impressão que o time que trabalhou todo o final de semana não estava preparado para aquilo. Como é que eu posso te ajudar para isso não acontecer de novo? E aí, quando você termina passando por todos esses pontos, mas no final você se coloca no mesmo barco desse cara, porque vocês estão no mesmo barco, vocês fazem parte de um time, ele pode acabar, na verdade, te dando um contexto melhor do porquê que aquilo aconteceu, que pode ser, na verdade, construtivo para você. De repente, você não julgou certo qual que é o tempo que ele precisaria levar para fazer aquela tarefa, ou ele não tinha as ferramentas necessárias. E aí, vocês podem entrar e resolver um problema muito maior do time que, de repente, você nem estava vendo. E é importante você terminar esse feedback com um ponto de interrogação, e não com um ponto final, para que a discussão continue e não pareça que você está sendo só imperativo. Você foi lá, cagou uma regra e foi embora. Então aqui 5 dicas de como montar essa estrutura. Se tiver alguma outra dúvida, manda direct aí que a gente pode continuar conversando. Até a próxima, valeu!